Sejam bem-vindos, librianos, ao A Luz da Lua. Eu sou Mari Corsi e essa é a sua leitura para signo ascendente, lua, signos qualquer, ou se você se conectou com a chamada do vídeo, é para você também. É uma leitura geral, atemporal. Observe o campo inicial, ele é muito importante. Eu vou trazer o momento atual, vou trazer os obstáculos, as dificuldades, vou trazer os direcionamentos e depois eu expandi e vou ler campo de relacionamentos, de prosperidade e também para você que está solteiro, solteira, tem uma leitura especial. Mas é importante que esse campo inicial seja atentamente escutado, tá, gente? Porque aqui eu trago muita explicação para vocês. Tem muita coisa que eu consigo explicar nesse início, tá bem? Se fizer sentido para você, peço seu auxílio, deixa uma curtida nesse vídeo, comenta alguma coisa, compartilha com alguém o meu canal. O YouTube tá me punindo porque eu fiquei 2 anos afastada e às vezes a interação de vocês me ajuda bastante, tá? Então eu ajudo vocês, vocês me ajudam de volta, pode ser? Bora lá. Campo inicial para os librianos. Já pulou 4 de copas, 9 de ouros, o cavaleiro de copas, 4 de paus, 9 de ouros, cavaleiro de copas. E aí pularam mais 3 aqui, tá? O cavaleiro de espadas, ao contrário, 4 de espadas, 10 de espadas. Gente, que dualidade que vocês estão vivendo aqui, hein? O momento tem. Parece que estão dois momentos na vida de vocês. A sensação que dá é isso, vocês estão divididos. Tem dois momentos acontecendo. O primeiro são essas 3 cartas aqui, que a gente consegue ver que é o 4 de copa, 4 de paus, 9 de ouros, cavaleiro de copas. Ou seja, vocês construíram algo, estão vivendo um momento mais tranquilo, colhendo bons frutos, tendo aqui uma tranquilidade nesse momento de vida, as coisas estão boas, mas do outro lado, vocês acabaram de vivenciar um momento de caos, momentos de batalha, tá? Vieram 3 cartas de espadas, e talvez, por mais que vocês estejam vivenciando um momento positivo, vocês ainda estão fechados dentro de si. Sabe aquela pessoa que se guarda depois de viver algo muito desafiador? Vocês acabam se fechando, não se permitindo usufruir disso tudo, tá? Porque aqui veio um cavaleiro de espadas aqui ao contrário, tá? A pessoa já lutou, tá? Já passou por isso. O 10 de espadas também veio ao contrário, então percebe que a armadura tá toda ferrada ali. Aí desculpa o palavrão, gente. Mas o cavaleiro tá inteiro, tá? E o 4 de espadas tá aqui. Tá vendo? O caos ficou lá fora e eu me fechei. Vocês vivenciaram batalhas. Eu não tenho dúvidas que vocês vivenciaram batalhas. Só que tem muita coisa boa que vocês estão vivendo agora, que vocês estão recebendo, né? Se permitindo construir, só que vocês não conseguem usufruir. Existe uma dualidade dentro de vocês, né? Porque a coisa tá boa, mas tá difícil. A coisa tá boa, mas eu tô machucado, ferido. Então tá aqui essa bagunça, tá? Vou tentar entender um pouco mais desse campo para trazer o que eu posso mais falar para vocês. 3 de espadas. Então aqui, teve sim alguma questão muito dolorosa, teve traição, às vezes traição de amigos, às vezes traição na fala, você se sentiu atacado, às vezes família, gente, o que tem de família que ataca pessoas não tá escrito no gibi, né? Então assim, às vezes uma família, algum familiar falou algo pra você, atacou você se sentiu muito machucado mesmo, tá? A carta da lua machucou vocês em um lugar muito profundo, né? A carta do sol e a carta da temperança, pra eu entender um pouco mais esse campo, tá? Gente, atacaram vocês em um lugar que é muito íntimo de vocês, né? É como se as pessoas tivessem conhecimento de lugares lá dentro de vocês que elas talvez nem saibam aonde elas cutucaram, mas elas cutucaram, né? E aí é isso, vocês estão tentando se reconstruir. Eu vejo aqui com essa carta da temperança, que eu queria entender mais o campo, né? A cura mesmo acontecendo, a cura acontecendo devagar. Vocês estão num momento positivo, mas olha que legal, né? Veio a lua e o sol. Então a dualidade realmente está existindo, né? E essa dor, essa ferida que ficou em vocês, sinceramente, eu vou trazer uma percepção que veio aqui para mim e eu acho que é interessante vocês levarem em conta. Observe que as pessoas não oferecem aquilo que elas não têm. Então, se alguém falou algo, se alguém fez algo, o movimento que fez, ela não tinha algo melhor para oferecer. Porque eu sinto que aqui foi isso, sabe? Foi uma batalha e tudo mais, mas a pessoa não tinha nada melhor para oferecer. Ela ofereceu o que ela tinha de melhor. Poxa, mas era horroroso. Era o que tinha de melhor. Entende? E a grande questão, e aqui eu sei que aqui é muito difícil, tá, gente? Eu sei que é muito difícil trabalhar a autorresponsabilidade, o que tinha em mim em ressonância com essa pessoa? Se alguém falar pra você que você é um extraterrestre, se você acredita que você é, tudo bem, tá, gente? Porque eu sei que tem gente que realmente se conecta com um ser estelar.
Mas se falar pra você assim, ah, sei lá, você é um monstro de 7 olhos, isso não vai gerar nada em você, percebe? Se alguém falar algo que você sabe que é mentira, você vai olhar pra pessoa e vai falar, você é louca. Você é louca, e você vai se afastar. Entende? A grande questão é a ressonância. Às vezes as pessoas falam coisas pra nós que lá dentro de nós, nas nossas feridas mais profundas, existe um registro que a gente acredita sobre ser real. Entende? Então, assim, tem pessoas que lá na infância sofreram uma rejeição, um abandono, foram traumatizadas, sofreram as feridas básicas, né? Humilhação, injustiça. E aí isso ficou registrado. E aí você, como adulto, que tem essa ressonância, que tem essa crença em algum lugar de você, dessa dor, você escuta alguém te rejeitar, alguém falando, você não merece nada, você é ruim, você é feio, sei lá, e a gente acaba acreditando naquela pessoa. Lá dentro, tá, gente? É lá dentro do nosso coração. Não é porque racionalmente eu acredito, mas é porque dói. Por mais que eu falo, não, cara, eu não sou isso. Mas machuca porque cutuca algo que você tem dentro de você como verdade. Existe uma dúvida, existe uma dualidade, entende? Olha a dualidade de novo. Então, assim, trabalhar isso que está lá dentro, no seu profundo, é muito importante. Curar as feridas emocionais é muito importante. Porque se você não consegue curar isso, percebe? Por mais que você esteja vivendo um momento maravilhoso, ainda vive um processo de cura e dor. Então eu tô vendo algo lindo, mas tô tentando me curar daquilo que me machucou. E não é o que te machucou do que a pessoa fez, do que a família fez, do que o amigo fez, do que o relacionamento fez. Você precisa se curar daquilo que aconteceu com você lá quando você era pequeno. São as feridas emocionais mesmo, sabe? Aquilo que tá de mais profundo. É muito mais embaixo. A sua dor não tem a ver com agora, não tem a ver com o que aconteceu ontem, tem a ver com o que aconteceu lá atrás. E se você não olhar para isso, talvez você não consiga nunca, ou demore muito, até consiga, né? Mas ou demore muito para conseguir de fato usufruir daquilo que você está vivendo hoje, que já não é mais aquele caos. Entende? Tem pessoas que saíram de casa de pais, que era um caos a casa do pai, que era um caos a casa da família. Tem pessoas que saíram de relacionamentos abusivos. Tem pessoas que achavam que a vida era A, aí foi viver A, se frustrou inteiro, chegou no B, achou que é o lugar certo para você. Tá num momento bom, mas a dor ainda tá ali, mas aquele processo de cura que tá acontecendo. Isso dá para ser acelerado, tá? Existe técnica para você trabalhar com as feridas emocionais. Se tiver interesse em saber mais, aqui embaixo tem meu Instagram, me procura lá no Instagram, meus contatos também no WhatsApp, que eu explico um pouquinho para vocês. Mas eu não vou ficar aprofundando muito nisso aqui, tá? Porque aqui é para vocês entenderem esse campo, entenderem esse direcionamento. Porque tá muito conectado, tá? Essas dores. Deixa eu entender os obstáculos maiores de vocês aqui, ó. 7 de espadas com o rei de paus e o 10 de paus. Eu tô falando pra vocês estão carregando coisas do passado. Vocês estão carregando... Olha, gente, tem muita gente aqui com dificuldade com o masculino, teve dificuldade com o pai, com o homem. Eu sinto muita dificuldade com o masculino, tá? Esse 7 de espadas aqui traz, e junto com o rei de paus e o 10 de paus, eles trazem pra mim muito essa frequência. Eu estou carregando muita dificuldade com a carga do masculino. Eu preciso trabalhar essa questão do masculino, entende? Eu preciso olhar pra isso, eu preciso entender isso. Eu preciso curar isso em mim, tá? Porque o grande obstáculo é deixar para trás o que ficou para trás, ao invés de querer carregar para frente coisas que já não fazem mais sentido. Porque o seu momento de vida é esse. O seu momento de vida é bom, ele é próspero, ele é claro, ele é positivo. Você tá se curando? Lindo! Acelera isso para que você viva isso mais rápido. Entende? Vou pegar 2 cartinhas para direcionamento geral. Olha só. Nossa, não. Isso aqui veio um monte, tá, gente? A primeira carta que veio direcionamento geral foi a carta do mundo ao contrário. Que é isso, né? Fechar ciclo mesmo e ir embora. Deixar coisas para trás, né? Porque a carta do mundo fala, isso concluiu. Esse ciclo se concluiu, tá? É permitir que o ciclo se conclua para que inicie um outro ciclo, tá? E o outro direcionamento é isso, trabalha a mente de vocês. O Cavaleiro de Espadas vem falando, trabalha a mentalidade, trabalha a mente, trabalha a cabeça de vocês, para que vocês fechem de fato isso que ficou para trás e não fiquem revivendo e não fiquem deixando esses pensamentos, esses sentimentos ainda viverem em algum lugar aí dentro de vocês, tá? Eu vou abrir campo de relacionamento, eu vou campo profissional e campo de solteiros para vocês aqui, tá? Então vamos ver primeiro o campo dos relacionamentos. A gente fica olhando ali fora porque eu adotei um monte de gatinho e tem 2 deitadinhas aqui na varanda, uma gracinha. Campo de relacionamentos. A primeira carta que veio foi 4 de copas, 9 de espadas, 5 de espadas,
Isso aqui é para quem se relaciona ou tá com alguém, né? Tá se envolvendo com alguém de fato já um pouco mais estável, tá? O campo de solteiro tá mais para baixo. O louco com o 8 de paus. Vamos lá. A sacerdotisa, o louco e o 8 de paus. Primeira coisa para campo de relacionamento. Tem gente aí que tá meio angustiado, sabe? Tá num relacionamento e tá meio angustiado. Eu sinto que estão vindo muitas coisas para vocês, né, gente? Talvez precisando de uma renovação nesse relacionamento. O que foi, meu amor? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, dá oi pra todo mundo, ó. Vem cá, dá oi. Fala oi. Fala oi, gente. Meu nome é Gabriela. Então, assim, tem gente precisando de uma renovação nesse campo de relacionamentos, só que é isso, vocês estão vivendo coisas do passado. De novo, eu sinto que essas dores aqui do passado de vocês, elas estão atrapalhando até a forma como vocês se relacionam, né? E com alguém que vocês estão se relacionando agora. Eu não tô falando de alguém, enfim, que vai chegar, porque aqui não é campo de pessoas que estão trazendo pessoas novas, tá? Aqui é o campo das pessoas que estão realmente já com alguém. Só que é isso. Talvez alguém aqui esteja querendo te oferecer algo, a pessoa que está com você quer te oferecer algo, mas você não consegue, porque você está aqui preso nesse 9 de espadas, nessa angústia, nessa tristeza, né? E assim, a intuição de vocês precisa ser trabalhada para que vocês escutem de fato o que é real e o que não é. O que é verdade para você e o que não é? O que é real que essa pessoa quer oferecer e o que não é? Porque eu sinto que vocês estão escutando as coisas todas do lugar de dor. Tudo que você escuta, toda a percepção que vocês têm com relação a esses relacionamentos, ela vem de um lugar de dor. Vocês estão presos nisso. Será que o relacionamento que você tem hoje teve algum gatilho aqui? Será que a traição foi nesse relacionamento? Né? Ou será que foi traição só não de conjugal, da pessoa de trair de fato, mas sim com relação à pessoa ter traído a sua confiança de alguma forma? Né? E às vezes ela nem fez algo tão grande. Se fez algo grande, gente, isso aqui não é pra você, tá? Porque eu não sinto isso. Eu sinto que assim, teve algum movimento aqui que ativou um gatilho em vocês. É isso que eu tô falando pra você. Não adianta. Se tem um gatilho lá no passado, a pessoa fala se ela relembra todo aquele texto horroroso que você vivenciou, que começou com você já criou na sua mente que é isso tudo, sabe? E aí você começa a tomar decisões impensadas baseadas no trauma, baseadas na angústia, baseadas no sentimento do passado que já não faz mais sentido com o hoje, tá bom? Então, ó, fecha o ciclo, a carta da morte, só que eu não sinto que é fechar o ciclo com a pessoa, tá? Eu sinto que é bem isso, é fechar, olha aqui, virei aqui a carta do diabo, é fechar o ciclo com esse lugar que te prende a algo que já não é mais real. Tá bom? Então observa, a pessoa, você tá te pedindo perdão, você tá falando, poxa, eu não entendo o que tá acontecendo, porque você tá vendo dessa forma, dá uma oportunidade de explicar, tá? Eu não tô falando isso pra quem vive relacionamento abusivo, gente, isso é um disclaimer que eu preciso colocar enorme. Se você vive um relacionamento abusivo, não faz o menor sentido você estar aí, entendeu? Isso serve pra todos. Tá sofrendo violência psicológica, tá sofrendo violência física, saia e vai embora. Essa leitura não é pra passar pano pra coisa tóxica, tá? Não estou passando pano pra gente que abusa. Não tô, por favor. Se é isso que você vive, saia. Eu estou falando com pessoas que estão vivendo relacionamentos normais, que têm problemas, dificuldades e que têm demandas. Porque a gente está falando de duas pessoas imperfeitas que têm dificuldades em si. Tá bom? Então, se esse é o seu caso, observa. Às vezes a pessoa fez algo que ativou um gatilho e você não tá vivendo a realidade com ela. Você tá vivendo aquilo que é ilusório mediante ao que você viveu no passado. E aí você aumenta a situação, tá? Então, se é esse o seu caso, por favor, olhe com carinho para isso, tá bom? Vamos olhar aqui para vocês o campo profissional. Pulou uma carta. 2 de paus, planejamentos. Página de ouros. Tem gente aí buscando coisas novas? As de copas, buscar, com certeza. Tem muita gente aqui buscando algo que faça mais sentido. 2 de ouros. Uau, gente. O mundo e rei de ouros. Isso aqui, ó, talvez não esteja tão ligado com o... Ó, olha que legal, 9 de paus no fundo. Eita, caiu um monte aqui. Gente, caiu um monte e olha a carta que tá no fundo aqui. Eu ia falar e veio 9 de paus, 10 de paus. Para campo de profissional, como é que isso aqui se manifesta? Vocês estão tendo ideias, vocês estão tendo vontade de fazer, de abrir um negócio, de criar algo novo, de empreender, de fazer um movimento. E eu sinto que é algo que faz muito sentido para vocês, que vai fazer muito sucesso, que vai ser muito protegido, muito bem sucedido, inclusive financeiramente. Mas onde vocês estão presos? 9 de paus, 10 de paus. Já batalhei tanto, já sofri tanto, já me machuquei tanto, tô carregando aqui as coisas do passado. Estou carregando aqui as coisas do passado e a dificuldade de você estar nisso.
Olha que louco, agora que eu observei que aqui no fundo do campo inicial eu coloquei o baralho ali em cima, sempre fica, né, gente? Vice-versa não tem contrário. Tava aqui o enforcado, tá? Então aquela pessoa, o que que tá ficando... E eu só bati o olho agora, na hora que eu tô lendo a questão do profissional, tá? O que que você tá deixando em suspensão? O que que você não está fazendo? Por que você tem traumas? Por que tem medo? Eu tenho medo de ir lá e ser rejeitada. Eu tenho medo de ir lá e as pessoas não gostarem. Eu tenho medo de ser humilhada. Eu tenho medo... Percebe? Tem uma ideia genial pra vocês aqui. E, gente, aqui é o que você quiser. Ah, eu quero virar influencer. Ah, eu quero abrir um negócio. Eu quero fazer bolo no pote pra vender bolo no pote. Seja o que for. Tem um desejo de algo que vocês querem fazer aqui, mas vocês estão ali ainda em modo de proteção, tá? Ainda em modo de proteção. E no modo de proteção, desculpa, gente, ninguém caminha, ninguém se desenvolve, ninguém faz um negócio acontecer, sabe? Porque ou eu me protejo, ou eu vou lá e batalho na vida e vou atrás daquilo que eu realmente desejo, tá? Não tem como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode fazer as coisas de uma forma de mais parcimônia, para você se precaver, mas é diferente você ficar vivendo em modo de proteção, tá bom? Vamos lá. Campo dos solteiros agora. Depois eu vou fechar com um oráculo. Mas, nossa, que leitura legal, hein, de vocês, librianos. Que leitura forte. Solteiros, começa com a carta do relógio. Tô abrindo um baralho cigano, tá? A carta do relógio com a carta das chaves, a carta da cobra, com a carta dos pássaros. Não vai derrubar nada não, hein, Gabi? A carta da casa. E a carta do poço, com a carta da âncora no fundo. Gente, tem uma galera aqui que literalmente tá meio encalhada, tá? É como se vocês estivessem esperando a oportunidade certa, esperando a oportunidade certa, esperando a oportunidade certa para que vocês saiam e encontrem alguém. O que tá bloqueando vocês aqui também é uma questão de mentalidade, tá? Eu acho que vocês veem na solteirice de vocês como se a liberdade fosse algo bom, sabe? A liberdade é algo bom, só que de verdade a liberdade tá atrapalhando vocês. Para vocês encontrarem alguém, se abrirem para alguém, vocês precisam de fato, olha só, né? Desculpa. A segurança é algo que quando eu abro aqui, vem a carta do chicote que mostra que a segurança ela tá sendo uma coisa que atrapalha vocês. A busca pela segurança, eu vou encontrar a pessoa ideal, a pessoa perfeita, né? E nessa de buscar a pessoa ideal e perfeita, vocês estão buscando em várias pessoas ao mesmo tempo. Tá? Ou se fechando para todo mundo, também tem a outra, né? Como eu falei da dualidade, tem a outra polaridade. Se o que você quer é encontrar alguém sério, você vai primeiro precisar se permitir conhecer pessoas, mas se permitir conhecer pessoas de uma forma mais profunda, né? Então se abrir para coisas mais profundas, tá? Eu ainda acho que tem um tempo para que esse campo se abra. Então, assim, vá fazendo o movimento necessário, mas tem um tempo para que esse campo se abra. Eu não vejo isso virando agora. Essa leitura é para uma semana, alguma coisa assim, tá? No máximo 10 dias. Mas eu preciso que vocês tenham um pouco de respiro, tá? Respiro. Porque é aquilo que eu falei, se eu carrego, lembra o campo principal? Se eu carrego um monte de coisa, fui traída, fui isso, fui aquilo, eu me coloco num lugar de proteção. E acabo não me abrindo para as pessoas e para as oportunidades que se apresentam para mim, tá bom? Vamos pegar aqui uma leitura de um oráculo para fechar o campo de vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para os librianos, uma leitura de um oráculo final para os librianos. Oxe, demorou, hein? Conexão. Somos responsáveis por nossas conexões e pelas vibrações que emanamos e recebemos. Lembra que eu falei para vocês? Que a gente é corresponsável pelo que vive, que existe uma ressonância? Conecte-se com o desejo do seu coração e desfrute a conexão do amor em sua vida. Eu sinto que é bem isso. Traz para você, identifica o que tem em você, cuida de você, se conecta com o que é real em você, cuida das suas feridas, cuida das suas dores, porque, gente, é impossível não amar uma pessoa que se ama e é impossível não atrair o bom quando a gente está vibrando bom. E vibrando bom não é essa coisa leviana que as pessoas falam, que falam assim, ai, mas eu tô ouvindo músicas e ai, pensamentos positivos. Não, gente, vibrar é o que você sente. E se tem um monte de caca lá dentro de você que precisa ser cuidada, cuide dessa caca. Porque senão essa caca vai vibrar junto com aquilo que é bom, entende? E nessa dualidade, por mais que você atraia o positivo, você não consegue usufruir, percebe? O que adianta eu ter uma casa, uma mansão maravilhosa com não sei o quê, se eu tô deprimido?
Percebe? Ah, é melhor do que qualquer coisa. Eu também acho que é melhor do que qualquer coisa, mas ainda assim, é melhor que você tenha uma casa maravilhosa e esteja bem para usufruir ela, né? É mais ou menos isso. Eu vou viajar, mas eu quero ser feliz aqui na minha viagem, tá bom? E é isso, meus amores. Espero ter feito sentido. Deixa aqui seu comentário, deixa uma curtidinha aqui para me auxiliar de volta se fez sentido para você, tá? Um beijo para vocês e até a próxima.